Salve, salve pessoal! Primeiramente, um feliz 2022 para todo mundo. Esse é o primeiro vídeo do ano do canal Música Café. Sejam muito bem-vindos. E o papo hoje é sobre áudio e eu vou trazer aqui como primeiro vídeo do ano o grande Cuba Disco. Antes de mais nada, eu quero chamar a atenção aqui para a campanha no apoio do canal Música Café. Vou deixar linkado aqui embaixo. Tem um grupo exclusivo de Telegram, que eu vou responder mais as perguntas do pessoal do que aqui no YouTube, porque aqui eu não estou tendo tempo de olhar. Então lá eu vou dar uma atenção maior. A gente vai poder discutir algumas coisas, eu vou soltar alguns reviews antecipadamente para quem está no grupo lá. E para alguns apoiadores vai ter também alguns sorteios. Eu não prometo fazer com grande periodicidade, porque eu não ganho os equipamentos. Normalmente eu vou comprar para fazer o review e vou sortear lá algumas coisas, mas pode ser interessante e também quem quiser ajudar o trabalho, estiver gostando, eu peço que dê uma conferida lá, o link está aqui na descrição. Eu tenho que falar aqui também que esse Cuba Disco, ele é meu, da minha coleção pessoal e apesar de, assim, eu demorei um pouco para fazer esse vídeo também, porque eu acho que a gente tem que separar as coisas. O Léo é um cara que eu, bem como a maior parte das pessoas da comunidade, tenho certeza, que admiram bastante ele, o trabalho dele, né? Desde a época que ele escrevia só reviews e depois ele começou o canal e tal. Ele é um cara super carismático, né? Um sujeito super legal. E, assim, às vezes fica um pouco difícil de você separar a obra do artista. E então eu procurei aqui fazer um review o menos tendencioso possível, né? Tirando o fato da Cuba ser do Léo, de ele ter idealizado esse produto aqui, de ser um design que saiu, muito disso aqui foi feito porque ele é um hobbyista e tudo mais. Então, assim, eu tentei, e espero que tenha saído assim, fazer esse review tentando separar totalmente essa parte emocional, né, que é a parte que eu admiro o Léo como pessoa, como reviewer, como um cara do hobby que, porra, ele provavelmente é um dos caras que mais fez pelo hobby aí no nosso país. Então, eu procurei separar bastante isso. E ele também, apesar de ter conversado algumas coisas sobre o disco com ele, ele não pediu para falar mal, não pediu para falar bem, não pediu para falar nada. Né? Ele apenas me ajudou com algumas coisas, né? com questão do ajuste e tal, que foram toques interessantes que ele me deu. Mas, assim, eu vou fazer esse review aqui separando ao máximo possível essa parte de admiração que eu tenho pelo Léo e a parte também de eu como hobbyista analisando esse fone. Vou falar um pouquinho sobre a marca. Provavelmente quem está aqui já conhece a Cuba, porque o canal do Léo é muito mais antigo, muito mais tradicional, muito maior do que o meu. Mas assim, vale a pena falar um pouquinho. Ela é uma marca que começou ali em 2014 como uma startup. Se não me engano, teve a ver com o projeto de graduação do Léo em design de produto. O disco mesmo foi lançado como primeiro produto da marca em 2017. E de lá para cá, a Cuba, se não me engano, participou do Shark Tank. Então ela recebeu alguns investidores anjo, recebeu alguns investimentos do programa do Shark Tank e aí ela conseguiu crescer e se tornar o que é hoje. Inclusive eles estão com um projeto de financiamento coletivo como se fosse um mini IPO. É interessante conferir, eu vou deixar o link aqui que eu acho que ainda está aberto. Então, assim, é uma empresa que está crescendo, tem muita margem para crescer também e os produtos deles são muito interessantes. Eles têm uma filosofia que eu acho muito legal, que é de o produto durar. Então, o disco, por exemplo, você encontra lá no próprio site da Cuba todas as peças. Então, se seu arco quebrar, tem um arco novo lá. Se um lado só der problema, você consegue comprar só um lado do fone. Né? Se seu cabo der problema, tem vários tipos de cabos lá da Cuba. O próprio Mali, que já foi descontinuado, você encontra lá no site as peças de reposição, só um lado, só o outro lado, ponteiras, só o case. E eu acho isso uma filosofia muito interessante porque o produto deles não é descartável. É um produto que você pode ter para sempre e ir reparando à medida que ele for dando problema. Eu acho muito legal e isso também traz muito do significado do nome da marca, que em hebraico, Cuba, se não me engano, significa aquele que substitui por ser melhor. Me corrijam se eu estiver errado. Acho que se vocês quiserem saber mais detalhes e tal, o Léo fez uma playlist lá sobre como ele começou a marca, como que ele criou a marca. E é muito interessante, eu assisti essa playlist já umas 2 vezes. E é bem legal ver os desafios, né? Como que foi, como que o início, como que o sonho saiu do papel. É bem legal, vou deixar também o link aqui embaixo para quem tiver interesse em assistir e não assistiu ainda. Eu acho que vale a pena. O Cuba Disco versão 1 é um fone que tinha seu preço de varejo ali em torno de R$750 e hoje ele pode ser encontrado por R$550 até acabarem os estoques. Isso porque ele está saindo de linha e está entrando no lugar o Disco 2, que tem alguns upgrades mais estéticos, segundo o próprio Léo. Ainda não testei, mas parece que mudou um pouquinho ali as pads, mudaram as conchas, o ajuste de graves.
Ele deu uma melhorada na parte estética também, de finalização. E o 2 hoje está custando R$ 799, mas acho que à vista é 750. Então manteve o preço do Cuba Disco 1. E o 1 então está sendo encontrado ali por R$ 550 até acabar o estoque. O disco é um fone circunaural fechado que traz um transdutor dinâmico de 40 mm por lado com um revestimentozinho de titânio em cada um. E o interessante aqui é que ele tem um ajuste de graves. Ele tem uma chavinha aqui que você consegue ajustar os graves para mais e para menos e ela realmente funciona. E ele também tem cabo removível e ele traz também essa filosofia de ser totalmente manutenível. Você consegue trocar tudo, desde o arco até os drivers. O que eu mais gostei dele é que ele tem uma construção que permite ser consertado por qualquer um. Você não precisa ter nenhum nível técnico avançado para poder consertar seu fone se ele der algum problema. Ele pode ser tocado facilmente por qualquer dispositivo. Eu testei aqui desde o meu tablet mais simples até o meu amplificador. Tudo tocou ele beleza, sem engasgo, sem problema, sem ficar com o volume muito ali no máximo. O controle de graves dele é interessante e funciona bem. Eu acho que o torna um fone um pouco mais versátil e ele tem um equilíbrio tonal muito bom. O que eu menos gostei nele é que as pads XL que originalmente vieram nele ficaram um pouquinho desconfortáveis para mim. Minha orelha não coube direito lá dentro, mas isso eu resolvi facilmente trocando as pads. E hoje eu estou usando as de veludo que dentre as que eu testei foi que eu achei melhor. A headband dele me pareceu um pouco frágil, ela dá, não sei se dá para ouvir aí, ela dá uns estralinhos assim, não sei, não me passou tanta confiança assim como os arcos feitos de aço, mas nunca aconteceu nada, eu não conheço ninguém que tenha a headband quebrada, mas não me passou tanta confiança assim, eu não sei se ela aguentaria muito tempo de estresse. E um outro ponto é que o ajuste de graves dele poderia ter um clique mais rígido, sabe, porque ele não fica tão firme no lugar assim. Me parece que na versão 2 isso foi corrigido. O disco vem nessa caixinha aqui, que é bem compatível com a faixa de preço dele, são 5 anos de garantia, isso é bem legal. E aqui vem o conteúdo da embalagem informando, tem algumas especificações técnicas aqui na caixa mesmo. Dentro a gente tem essa outra caixinha com esse escrito bacana aqui. Dentro o fone. Aqui a gente tem o cabinho, que é bom, eu gostei desse cabo. Ele é revestido de tecido, com microfone inclusive, então é de certa forma prático. Então ele é legal, não embola tanto assim, é bem relaxado, tem um tamanho legal. E os conectores são legais, tem um controlinho aqui para fones e a conexão P2. Conectores ok. Vem com esse saquinho para transporte que é ok, não protege muito, mas é bacana. E aqui a gente tem o fone. Ele pode vir com opção nas pads XL, que eu não gostei muito. E também tem as pads de camurça, que eu particularmente achei bem melhores no conforto. Esse arco aqui, acho que é o Garbo, se não me engano, que é uma madeira escura. É um arco bem bonito, estiloso, mas não me passou tanta segurança assim para aguentar o tranco, sabe, do dia a dia. Eu não sei se ele vai aguentar o estresse com o tempo, mas ele é muito estiloso. A regulagem dele é de certa forma contínua e é bem firme, então ela fica onde você ajusta. Ele não tem balancinhos, o balanço dele é feito totalmente por esse jogo aqui que tem na concha com o parafuso que prende no arco. A conexão dele é P2 nos dois lados. Ele não tem lado certo, então você pode usar de um lado ou do outro, depende do cabo. E aqui a gente tem a chavinha de controle de graves. Ela tem uns cliques mais sutis e eu acho que poderia ser um pouquinho melhor nesse aspecto. As conchas são feitas em plástico, um plástico bem leve, que deixa o fone todo bem leve. Ele lembra um disco, tem essa texturização aqui. Ele não me passou assim tanta firmeza, não é um plástico de altíssima qualidade, mas é ok. E a injeção dele também não é 100%. Você vê que ele tem umas rebarbinhas, né? Uns detalhes de injeção de plástico que não são perfeitos, mas são bem ok, ainda mais levando em conta o preço. As pads saem puxando. É estilo Beyerdynamic, então a gente consegue ver o driver, que é revestido de titânio, né? Bem brilhante, que é interessante. Isso tudo nele é desmontável, dá para mexer, dá manutenção. E não é difícil. E aí para colocar as pads de novo é aquele esqueminha Beyerdynamic clássico que você encaixa nessa ranhura aqui. Uma vez encaixado, você dá uma giradinha e rapidinho elas estão no lugar. E agora aqui eu coloquei as pads XL. O espaço é bem menor para as orelhas. E é interessante também que você consegue desmontar ele quase que totalmente com as mãos. As especificações técnicas dele eu vou deixar no quadrinho aqui embaixo. Como sempre, o que dá para destacar é que é um fone que tem 113 dB por miliwatt, o que é uma sensibilidade bem alta em apenas 32 ohms. E isso faz com que a maioria dos dispositivos móveis consiga tocá-lo com tranquilidade, sem o menor problema. A ergonomia do Cuba, para mim, no início, foi um pouco estranho, porque ele veio com as pads XL e elas têm um buraco aqui para a orelha meio pequeno. Então, para mim, eu colocava
e ele ficava meio on-ear, né? Assim, ficava meio pegando e doía um pouco, eu não conseguia ficar tanto tempo assim com ele. Só que eu conversei com o Léo e ele falou, não, cara, tem um macete, você tem que pegar essa parte aqui da pad, né, pequenininha, e você meio que dá um abraço na sua orelha quando você coloca. Né? E eu fiz, até que deu certo, mas as pads XL ainda continuaram mais ou menos, aí eu peguei essas de camurça e ficaram muito boas. Elas são um pouco mais macias e tem uma cavidade um pouquinho maior. E aí minha orelha entrou tranquilamente e ficou bem confortável. Eu já vi relatos de gente reclamando da pressão do arco. Para mim não teve problema, ficou tranquilo de usar. Né? E a questão dos cabos removíveis e tal, ele não tem o lado certo de usar. Você pode usar de qualquer lado, vai depender só da conexão do cabo aqui. Você tem que colocar o cabo do lado direito, do lado que você vai usar direito. É só isso que tem que prestar atenção, mas ele é um fone que para mim deu certo nesses aspectos, ficou mesmo a questão das pads, mas que você trocando fica tranquilo. Até porque ele é um fone muito leve. Vamos falar então sobre o som, que é o mais importante. As minhas primeiras impressões com o Cuba Disco foi de uma sonoridade bem aberta, com bastante claridade, com foco evidente nos médios. Ele tem uns médios que são claramente para frente, com uma sonoridade bem arejada e nem me pareceu um fone fechado, tal arejamento que ele tem. Então ele tem uma pegada que é bem de fone aberto e claro também que eu me embolei na questão dos graves, né, que eu falei, não, vou testar isso aqui. E aí fui mexendo na chavinha aqui, mexia para um lado, aí mexia para o outro, falei, pô, não mudou nada, velho. Aí eu mexi de novo, pô, não mudou nada. E aí fiquei quebrando a cabeça um pouco, falei, não, peraí, vou mexer um por um. Aí fui mexendo um por um e eu descobri que o grave, o grave mínimo é no meio e os extremos são os pontos de grave máximo, mas são simétricos. E eu não tinha sacado isso, até acho que na caixa não tem nada escrito, então acabou que eu quebrei a cabeça ali, mas acabei descobrindo e assim, me embolei um pouco. Eu acho que a maioria das pessoas deve ter se embolado nisso, até que na versão 2 o Léo mudou isso. O palco do disco também não parece muito o palco de um fone fechado, ele se expande legal para os lados, mas não passa uma sensação grande de profundidade, é mais para os lados mesmo. E ele tem um posicionamento e separação de instrumentos que é bem legal, e o que realmente chamou atenção aqui é a reprodução de detalhes nele, que superou muito minhas expectativas. Eu vou analisar a sonoridade do disco aqui totalmente com a chave de graves na posição 0, porque é a sonoridade que mais me agradou, e eu vou comentar as diferenças entre a chave de grave no máximo e no mínimo. E para mim a percepção de tonalidade dele com a chave assim, com os graves no mínimo, foi de um fone mais neutro, com uma pegada mais de ar e de brilho. Então para mim ele é um neutro mais brilhante. Os graves do disco com a chave na posição mínima não tem grande extensão e estão ali numa posição que eu considero neutro, talvez um pouquinho abaixo de neutro. Eles não têm tanto impacto também assim, e à medida que você vai alterando a chave, ele aumenta a extensão consideravelmente, mas aumenta também aquela sensação de médios graves e aumenta também o impacto. Então assim, ele pode chegar num ponto para mim, na posição máxima, que beira congestão. E tem muitas músicas que dá para mostrar muito bem isso, rock, principalmente metal, que tem uma atividade muito grande ali de contrabaixo, de bateria, isso acaba ficando mais evidente. Então você coloca, por exemplo, a Live do Pearl Jam, que é uma música que começa mais tranquila, e com as chaves na posição mínima ou máxima, você não consegue sentir tanta diferença assim. Mas a hora que entra o refrão, que entra o baixo e tal, a música ganha aquela atividade muito grande, na hora é perceptível que chega numa congestão e se você voltar para a chave 0, é tipo assim, aquele alívio, sabe? Fica tudo bom de novo. Mas essa chave de graves, ela traz benefícios porque nem sempre você quer um fone com graves mais limpos, mais neutros. Às vezes você está afim de uma pitada ali de diversão, de impacto, de extensão. E música eletrônica, por exemplo, um rap, um hip hop, costuma chamar muito isso. Então, essa alteração é muito perceptível e é muito bem-vinda nesses casos. Então, você está afim de ouvir um rock lá, mas aproveitar esses médios mais para frente do disco, você coloca a chave lá no 0 e finíssimo. Agora, você está afim de ouvir uma música eletrônica com uma pegada mais enérgica e tal, você coloca a chave no máximo e fica ótimo também. Então, essa chave de graves dele dá uma grande diferença, uma versatilidade muito grande, e ela altera realmente só a parte grave ali, a parte média e a parte aguda não tem grandes modificações. Tanto é que quando a música não tem muita atividade na região grave, média grave, você nem percebe se alterar a chavinha ali. E eu vou gravar um sound demo com uma música aleatória aí do YouTube para mostrar essa diferença entre um e outro, e vou fazer um vídeo e postar na sequência desse. E para quem é apoiador lá do grupo de Telegram, eu vou mandar essa música live, gravada ali com a diferença entre os dois, com mais grave e com menos grave, para o pessoal que não tem ou nunca teve o disco entender como é que funciona. A faixa média do disco é notavelmente o seu foco, é onde ele apresenta melhor, ele é mais para frente mesmo, mais proeminente nessa faixa, e ele apresenta médios mais frontais,
com um corpo que no geral é correto e bastante presença. Você tem bastante aquela sensação de presença ali, porque os médios são bem trazidos aqui para frente. Eventualmente, ele pode soar um pouco magro e às vezes afiado, talvez até metálico, mas nem sempre, isso são situações mais raras, mas no geral achei que ele apresenta os timbres bem corretos e nem por isso ele perde a naturalidade. Ainda é possível aumentar um pouco o corpo que você percebe dos médios nele quando você altera a chavinha de graves, principalmente ali em instrumentos um pouquinho mais graves, tipo um violão, eventualmente vozes também. Se você alterar ali, dá para perceber, não é tanto assim, mas você sente que a voz ganha um pouco mais de corpo. E para quem curte, pode ser melhor e é uma versatilidade a mais que esse fone traz. Além disso, eu achei que a apresentação de médios dele deixa ele muito interessante para rock. Então você pega uma música tipo uma Mama Kin do Aerosmith, que tem uma guitarra ali com crunch bem para frente, o Kuba traz a guitarra aqui e mostra ela com uma textura muito legal e com aquele crunch que é sensacional. Então eu achei que era um fone bem legal para rock, principalmente rock clássico. Seus agudos, eles são bem extensos e são bem para frente, o que traz uma sensação de arejamento ali, uma sensação de transparência boa para esse fone. Inclusive talvez isso faça com que ele nem pareça um fone fechado. Só que isso pode trazer algumas alterações de timbres. Por exemplo, eu achei que ele pode tornar alguns timbres metálicos mais metálicos. Então, você tem, por exemplo, um violão com corda de aço, ele vai parecer que você vai ter certeza que aquilo ali é uma corda de aço. Um prato de bateria, ele soa um pouquinho mais metálico. Então, você pega uma música tipo uma Mixed Blessing do Dominic Miller, que é uma gravação com corda de aço bem feita, e assim, você não tem dúvida, aquilo é um violão de cordas de aço, você escuta os arrastes ali dos dedos nas cordas do violão com aquele tom mais metálico, mas isso é interessante também porque tem às vezes pratos de bateria, nessa música mesmo, você tem ali aquela vassourinha passando ali na bateria, na percussão, e aquilo ali traz uma sensação de efervescência no Kuba Disco por causa dessa atividade dele nos agudos, e é interessante nesse aspecto, mas eventualmente dá essa alteraçãozinha de timbre, que não é nada demais, mas é uma percepção que eu tive. Bora para as comparações, então. Eu pude compará-lo lado a lado com o Arcano SHP300 e com o Beyerdynamic DT700 Pro. Eu sei que o Beyerdynamic é bem mais caro aqui no Brasil e que o Arcano é bem mais barato, mas todos são fones fechados e eu acho interessante ter uma visão entre eles para a gente ver como que o Kuba Disco compete com o fone lá de fora, que custa mais ou menos $100 e poucos, acho que está 120 ou $150 lá fora, mas aqui ele é bem mais caro, claro, porque é importado, e um fone que é mais barato, mais acessível ali, que é o SHP300 da Arcano, que inclusive o Léo gosta bastante. Então eu vou trazer uma comparação entre eles aqui sobre as minhas percepções. Sobre a construção, ambos apresentam cabos removíveis, porém o Arcano você não tem a possibilidade de usar um cabo balanceado, ele vem com um cabo meio ruinzão ali, meio durão, só que ele tem uma sensação de ter uma robustez maior. Ele tem uma pegada ali mais, que parece que vai aguentar, ele é meio tancão. Já o Kuba Disco, ele tem esse aspecto mais frágil, mais em função do arco, que não me passou tanta confiança assim, né, mas não dá para saber. Só que o disco ele tem a vantagem que você tem todas as peças aqui no Brasil, então se quebrar ou danificar qualquer coisa, você está resolvido. O Arcano eu nunca vi peça separada para vender, então é um fone que se der algum problema você vai ter que se virar para resolver. Ambos são bem leves, mas para mim o Arcano ficou um pouco mais confortável em função das pads que cabem melhor minhas orelhas. Ambos têm exigências muito parecidas das fontes, o Arcano tem que subir um pouco o volume só, mas eles ficam quase pareados no meu amplificador. O palco dos dois tem tamanhos parecidos em largura, porém o Arcano parece que mostra um pouco mais de profundidade e altura. O Arcano tem maior quantidade e extensão de graves do que o disco, é bem evidente isso, porém o disco tem essa questão que você consegue alterar os graves para ter um pouco mais, o Arcano você não, é aquilo ali, e o disco eu achei que traz uma textura um pouquinho melhor nos graves. O disco apresenta vozes com mais proximidade, com mais presença do que o Arcano e também um pouco mais de naturalidade, e o Arcano deixa elas um pouquinho anasaladas. Os médios do Arcano podem soar mais magros e com menos presença do que o disco, que os mostra com mais corpo e proximidade. O Kuba Disco eu senti que tem um pouquinho mais de brilho do que o Arcano, mas por pouca margem também, e a extensão de agudos deles são parecidas. Agora eu vou comparar o Kuba Disco com o DT770 Pro versão de 80 ohms. O DT770 Pro, ele parece muito robusto, ele é um fone que tem uma pegada assim bem profissional, porque vai aguentar ali muita pancada, né? Um pau quebrando de estúdio ali. Porém, ele tem o cabo fixo, o que é ruim. E ele tem... não é fácil de fazer manutenção, apesar de você encontrar algumas peças dele lá na Beyerdynamic, é uma coisa que você vai ter que mandar para um técnico em eletrônica para eventualmente trocar um driver, uma coisa assim. O disco não, o disco tem lá um custo bem transparente no Brasil mesmo, você não precisa importar nada, só que ele de novo, não passa essa sensação de
tanta robustez igual o DT770 Pro, mas para o longo prazo eu acho a proposta do Cuba mais interessante. Os dois são bem leves, porém, de novo, em função das pads, eu achei o DT770 Pro um pouco mais confortável, mas eu acredito que dá para depois ir trocando as pads aqui do disco e atingir um conforto melhor, mas somente em função disso. O peso dos dois é bom, o Cuba é um pouco mais leve, inclusive, então a ergonomia dos dois é boa, porém para mim ficou um pouco melhor o Bayer. Ambos são fechados com uma espacialidade legal, porém o Bayer tem um palco mais desenvolvido e mais esférico também, com uma profundidade mais pronunciada também, um pouco mais de largura. A separação de instrumentos nos dois é bem parecida, porém o Bayer se mostrou um pouquinho melhor. O DT770 Pro tem mais graves que o disco, eles estão um pouco além do que eu considero neutro, mas a questão aqui é a extensão. O DT770 Pro tem muito mais extensão, com uns subgraves mais pronunciados do que o disco, bem mais evidentes, tem bastante chão. O DT770 Pro tem médios com mais corpo do que o disco, que tem médios lá com mais presença, e o disco tende a colorir um pouco mais esses médios, mas traz eles também com mais textura. As vozes no Cuba soam com mais presença e com um pouco menos de corpo do que o Bayer Dynamic, mas no geral a proximidade dos dois é bem parecida, varia um pouco com a gravação, mas nos testes que eu fiz a distância ficou bem parecida. Ambos mostram uma boa quantidade de extensão de agudos, porém o Cuba tem um pouco mais de brilho ali e acaba trazendo também eventualmente um timbre um pouquinho metalizado. Vamos caminhar então para a conclusão, gente. O Cuba Disc é um fone que me surpreendeu muito positivamente. Ele tem um design que eu gostei muito, eu sei que é um design um pouco divisivo, que muita gente ou ama ou odeia. Eu gostei, eu achei um design muito acertado, essa questão dele ter os vincos aqui de um disco mesmo, né? Esse arco de madeira é bonito, apesar de eu não ter sentido tanta firmeza nele assim, eu achei muito bonito. Então assim, é um fone de muito bom gosto. Ele tem a questão da ergonomia das pads XL, que acho que vieram com eles, com os discos por um bom tempo. Eu sei que muita gente reclamou disso justamente porque ele quase vira um on-ear. Primeiro, se você não usar direito. Segundo, se sua orelha for um pouquinho maior, realmente não cabe. Eu tentei, a minha não cabe toda, fica um pouquinho para fora ali, acaba apertando um pouco a orelha. Mas trocando as pads, essas de camurça ficaram muito boas para mim. Tenho certeza que se eu continuar trocando, tem umas até no AliExpress, vou deixar linkado aqui embaixo, que eu tô de olho, acho que eu vou comprar para testar. E também lá no site da Cuba tem as pads novas que vem no disco 2. Então assim, eu gostei muito da filosofia da marca, de trazer, de você conseguir fazer manutenção do seu fone facilmente, qualquer pessoa ir lá e mexer, trocar peças com preço e um custo bem transparente, isso é bem legal. A versão 2, inclusive, foi uma atualização mais estética, e se você quiser pegar o seu disco 1 e ir lá comprar partes do 2 e atualizar, dá para fazer também. Inclusive parece que a versão Bluetooth que eles estão trazendo vai vir com um arco, vai ser na verdade um arco Bluetooth que você consegue usar no disco 1 inclusive, só que parece que você tem que virar de cabeça para baixo a concha aqui, mas assim, é uma filosofia super legal, porque seu produto não fica obsoleto, né? Você pode ir atualizando ele, você não precisa vender o seu e comprar um novo. A sonoridade dele me surpreendeu muito positivamente. Ele é um fone que não tem muita sonoridade de um fechado, porque ele tem uma boa atividade nos agudos que traz muito arejamento e uma abertura grande no som. E essa questão de ter os graves variáveis é muito legal, porque você ao mesmo tempo pode ter um fone com uma pegada mais enérgica e divertida, e também pode ter um fone com uma pegada de neutralidade maior nos graves, para quem principalmente é mais sensível, ou para músicas que não precisam daquele grave mais forte. Então, eu acho que é um fone com uma versatilidade muito grande, uma sonoridade que no geral é muito agradável, aquele fone que você pode passar o dia fazendo coisas com ele, que a sonoridade dele não agride nem nada. Ele tem um pouco mais de atividade nos agudos ali, que eventualmente colore, né? Apesar de trazer todo esse arejamento para ele e tal, eventualmente dá uma colorida, né? Pode trazer timbres que já são metálicos um pouco mais metalizados, mas isso não é frequente, isso nem é tão perceptível assim. Timbres que não são naturalmente metálicos não tendem a ficar metálicos com o disco, né? Pelo menos na minha percepção. Então, no geral, ele é um fone que soa muito natural, muito agradável, e tem essa pegada de médios também um pouco mais para frente, que é legal para rock, que é legal para música vocal também, e assim, é um fone que eu gostei pra caramba, e certamente é uma recomendação aqui do canal. Eu ainda não escutei o disco 2, mas o Léo disse que a sonoridade dos dois vai ser a mesma, então o que eu falar aqui para o Cuba Disco 1 vai servir para o Cuba Disco 2, tirando as questões estéticas. Então é isso, gente. Essa é a minha visão sobre o queridinho nacional, que é o Cuba Disco. Quem curtiu, clica lá no like. Quem está gostando do trabalho, considere se inscrever no canal e divulgar o trabalho. Um abração, até a próxima e valeu!